Salve a fraternidade, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que venham ter paciência de assistir esse pequeno vídeo que trago hoje com o tema de família, né? Ou familiares. Sempre com simplicidade e humildade, essa pequena análise, vamos lá. Primeiramente, o que é família? Por incrível que pareça, nos tempos atuais, essa palavra família ficou muito mais no título do que no sentimento. E isso a gente pode provar no dia de hoje. Não estou julgando, nem criticando, é só uma análise e observação dessa geração atual, principalmente com esses jovens de hoje em dia. Vamos pegar esses jovens de 20 anos para trás ou 15 anos para trás e o negócio não está muito, vamos dizer assim, caminhando, vamos dizer assim, entre aspas, de uma forma benéfica ou boa, não, né? Tá um pouco estranho, né? A educação está passando bem longe. Eu respeito, dando-nos para lá. Eu peço desculpa. Mas enfim, o que é família, né? Obviamente que devemos ter em mente o seguinte: cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem o seu temperamento. Colocando isso em questão, a gente já dá para dar não é uma separada, mas uma distinção, uma distinção de diferenciar de quem é bom, de quem é ruim, de quem é mais ou menos, de quem é mais alegre, de quem é mais triste, de quem é mais... Ou seja, cada um tem sua personalidade. Mas família, de forma geral, o seu ponto-chave é a união. União, paz, respeito, carinho, amor, a docilidade e a afabilidade. Porém, essas palavras que eu falei, para quem sente, para quem tem realmente um sentimento além da emoção, é uma coisa bacana, é de boa. Agora, para quem, vamos dizer assim, apenas pertence, mas não é, essas palavras é besteira. Agora, o que eu estou querendo dizer? Eu vou começar pelo básico, material, para depois entrar um pouco na parte espiritual, que aí aprofunda mais um pouquinho, nada. Mas, em termos, a união, o que é a união na família? Que às vezes tem pessoas, por não ter bom senso, até tem, mas não raciocina, que acha que união é fulano, ciclano ser obrigado a dar o que eu quero. Seja mãe, pai, tio, sobrinho, irmão, irmã, os cambal, é obrigado a dar o que eu quero porque é família, pô. Família tem que ajudar. Agora, é o seguinte, desculpe, você tendo condições financeiras e tendo a boa vontade de ajudar, ajude. Agora, faça isso de coração, mesmo aquela pessoa não sendo, vamos dizer assim, muito Roberto Carlos, muito boa, seja mulher ou seja homem, né? Então, as pessoas muitas vezes estão pegando os ganchos, as virtudes da família e colocando muito mais na pretensão e conveniência, na moeda de troca. Então, tipo, às vezes faz porque fulano me dá presente todo meu aniversário, ou dado como ela tem outra coisa para mim, fulano é uma boa pessoa, é uma familiar honesto, bom, dá um apoio. Já tem um tio ali ou uma tia aqui que nem sequer liga para mim, ninguém fala nada, esse não presta não. E é aí que às vezes tem que ser raciocinado as coisas, porque muitas das vezes aquele que não é muito, que não aparece muito, que não tem muito papo, vamos dizer assim, muitas das vezes ele não tem um pingo de raiva de você, não fala mal, te respeita, e às vezes aquele que está ali sempre presente, sempre com palavras bonitas, adocicadas na boca, muitas das vezes o coração pode estar amargo, petrificado por dentro, de mágoa, de rancor, de ciúme, de inveja, né? Obviamente que família, querendo ou não, a gente tem uma ligação muito profunda com a família, mas é muito profunda mesmo, bastante mesmo, pode ter certeza. E é isso que faz com que nós, de alguma maneira, perdoe mais fácil, ou não, porque vai entrar outros contextos aí espiritual, onde exemplifica melhor as situações de cada um, porque se dá com um e não se dá com o outro, mas ainda não é a questão é o básico ainda. Então, o que é família?
Família nada mais é que uma oportunidade de nós fortificar os laços perdidos de vidas passadas ou não. Aí já vamos começar a entrar um pouquinho agora na parte espiritual. Obviamente que para quem estuda sobre a ressurreição, a reencarnação, vai ter uma aptidão melhor. E para quem acredita ou acha que morrer é morrer, virar pô, acabou-se, cada um com seu tempo, né? Enfim. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente tem um pai ou uma mãe, ou um filho ou uma filha, ou um irmão ou um tio, que às vezes bate muito de frente com nós. E aí vem aquele questionamento, o porquê disso? Por que acontece isso? Por que será que fulano parece que nasceu para intrigar, ou esse nasceu para perturbar? Porque existe sim, a gente tem que levar em consideração, pelo menos analisar, pelo menos pensar que talvez sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, até um primo, tio, pode ser sim um desafeto de vidas passadas. Pode ser uma pessoa que não se deu muito bem com você. E muitas das vezes, até um inimigo, e muitas das vezes vem num conjunto, numa constelação familiar e vem reencarna ali já para ver se, sabe, une, adapta, que se tem união, se tem um amor e um respeito mútuo, que é um para cada um. Só que quando se tem essa visão de entendimento, se torna complicado o convívio, onde um fica batendo de frente com o outro. Aí lembra que eu falei da personalidade, o temperamento, sempre vai ter um ali que vai ter mais bom senso, o outro é vaidoso, o outro é egoísta, o outro é bruto, ignorante, o outro é mais calmo. E família aí vai, aí entra esse contexto todo, e para a pessoa que está tentando se melhorar, se torna um pouco mais pesado. Não porque é ruim, mas porque fica pesado, porque você tem que fazer um esforço sobre-humano de, além de controlar as suas atitudes perante o convívio, tentar não julgar o outro ou a outra, enfim, né? E isso levanta uma questão que acontece muito, eu já ouvi muito essa frase, infelizmente, já ouvi muito essa frase, que a pessoa fala assim: muitas das vezes eu sou mais valorizado e mais compreendido pelos de fora do que pelos de casa. Isso acontece muito. Agora, por que será? Era aí que tem vamos tentar verificar aqui devagarzinho um lado e o outro da moeda. Primeiramente, se for uma família bem estabilizada, porque não existe família perfeita, não existe estabilizada. Perfeita é impossível. No mundo, quer dizer, o mundo é evoluído, mas as pessoas, as conscientes pensantes, que é uma droga. Enfim, desculpe. Vamos dizer assim. Geralmente, os familiares, vamos para o lado positivo da história. Positivo. Eu tenho que colocar no dualismo, infelizmente. Vamos lado positivo. Geralmente a mãe, o pai, o irmão, eles vão falar ou vão dar a resposta que você às vezes não quer ouvir. Entendeu? Então por isso que às vezes essa frase que as pessoas de fora é melhor do que de casa, às vezes ela se encaixa, mas ela se encaixa em termos do nosso ego. A maioria das vezes, não todos, mas a maioria das vezes é em termos do nosso ego, que a gente quer. E muitas das vezes a família não vai falar o que você quer ouvir ou o que você gosta. Então você se sente reprimido, você se sente diferente, não se encaixa, porque a família pega no pé agora. Agora, tem o outro lado. E o outro lado, eu poderia dizer que existe sim familiares tóxicos. Aí sim, aí quebra. Por quê? Lembra que eu falei que se você é uma pessoa que está tentando se melhorar no meio das pessoas que não tem discernimento, não tem respeito, não tem caráter, não tem vergonha na cara, é droga. Aí é complicado, porque o seu bem se melhorar se torna ruim para eles. Aí vai chamar você de orgulhoso, vai chamar você de metido, vai chamar você de fulano quer ser melhor do que a pessoa. Mas a pessoa tem que ter o bom senso, porque existe sim familiares tóxicos, aqueles que raramente vamos dizer assim, não é que seja obrigado, mas raramente vai levantar sua moral, sua bandeira, ou vai dar apoio em algum projeto que você queira fazer. Geralmente tem uma tendência de botar negativo. Vai botar o negativo. Não vai dar certo. Isso é muito difícil. Mas para que tu vai tentar isso?
Então, tipo assim, as pessoas, os familiares tóxicos geralmente vão catucar. E outra, se você falar alguma coisa, mesmo pro bem, você sai como ignorante, ou bruto. É complicado. Então existe vários níveis. Existem aqueles que só critica, que só reclama, existem os que catuca para ter confusão, e existem os que apela até para coisa ruim. Envolve já mais negócio de ritualística. Então existe tudo, gente. Então família não é fácil. A palavra em si, a essência dela é bonita, porque nós somos uma família cósmica universal. Agora, em termos de família mesmo assim, é complicado. É complicado porque hoje em dia, né, na geração que a gente se encontra, perdeu-se muito o respeito, né? Eu sou do tempo antigo ainda. Eu sou do tempo que ainda dou a benção por coração espontâneo, e não porque alguém pede. Tipo assim, dê a benção ali, seu pai, a sua mãe, dê a benção. Aí a pessoa vai lá e dá a benção. Não foi espontâneo. Quando é espontâneo, a pessoa tem aquele íntimo já dentro da pessoa. E isso eu estou falando coisa básica. Isso aqui é coisa básica que a gente nem dá importância hoje em dia. Se passa, fala, aí, tudo bom, coroa? Então hoje em dia tem de tudo. Hoje em dia tá complicado. Mas em termos do que eu quis dizer, até agora foi básico. Só envolvi algumas coisas espirituais só para dar uma diretriz. Porque se for focar mesmo agora na parte espiritual, aí o negócio pesa mais ainda, né? E aí eu sugeriria, para quem tiver paciência, né, que a correria é grande, a gente tem que correr atrás do dia a dia, né? Não como escravo do dinheiro da sociedade, mas tem que correr o dia a dia para sobreviver na vida. Mas eu sugeri o livro Os Mensageiros, de André Luiz, escrito por Chico Xavier, o livro Os Mensageiros, que lá fala sobre a reencarnação de Segismundo. Ou é o Mensageiro ou o Missionário da Luz, que é o terceiro. Mensageiros é o 2, o Missionário da Luz é o terceiro livro, André Luiz. Eu não estou bem lembrado agora porque deu uma escapada aqui, mas é um dos dois que tem a reencarnação de Segismundo, um espírito que ele, na história dele, vou resumir bem ligeiro, ele matou um homem, né? E ele ficou penando no seu inferno, no seu umbral interior, na sua consciência. E depois esse homem nasceu com uma mulher lá e renasceu. E aí ele tinha que vir como filho desse homem que ele matou. E aí ele vem no sonho, vai conversar, tem um processo todo para quem quiser se interessar. É bacana a história dele. Enquanto o homem fica lembrando, quando o homem dorme, fica lembrando dele matando. O homem fica sonhando com alguém me perseguindo, me matando. E na verdade era um subconsciente dele interligando com o espírito, né, o ex-assassino que queria vir como filho. Depois tem uma ajuda ali, esse espírito de luz, a organização, e aí pelo processo carnal ele consegue reencarnar. A história é bem bacana, bem interessante. E por que eu relatei isso? Porque muitas das vezes, nossos familiares, a gente tem pendentes de vida passada. Isso explica porque muitas vezes a gente se dá com um e não se dá com outro. Agora, em termos da evolução espiritual, em termos muito, é para nós tentar fazer união com todos. Agora, se nós sacrificar para deixar todos bem e nós se sentir ruim, nós é pior do que o outro. É pior do que o obsessor. E agora eu tenho que pensar aqui com calma no que eu vou falar para não ferir corações ou gente sentimentalista aí. Por quê? Porque vão dizer, você está dando conselho ruim, está dizendo que você não deve se importar com o outro. Não, não é isso. Mas você faz de tudo por uma pessoa. Você tenta, é igual quando você quer tirar um vício. Seja de fumo, de bebida, seja o que for, você quer dar um conselho bom para a pessoa. Você tenta ali, martelando, e a pessoa está sempre pisando na bola, sempre cometendo erro. Uma hora, você como pai, você como mãe, ou como filho, ou como primo, seja o que for do familiar, você tem que deixar a pessoa andar com as próprias pernas. Se ela vai cair ou pular ou rastejar, o problema é dela. Então, é isso. Tem uma hora que você tenta, por quê? Porque essa pessoa, ela dentro do subconsciente dela, a hora ela vai bater de frente com você, ela não vai se dar, alguma coisa vai, a pessoa me provoca. Às vezes a pessoa não fala nada, mas só o fato da pessoa estar, você sente um incômodo que a gente vai interpretar como, porque eu não gosto, porque brigou uma vez comigo, ou porque me magoou uma vez falando isso, ou não me deu isso, ou falou daquilo. As coisas materiais vão vir primeiro na mente, mas tem algo atrás por isso aí. Não é só por desentendimento de briguinha boba, não. Tem alguma coisa a mais.
Geralmente ocorre muito mais com os pais ou com os filhos. Geralmente ocorre isso. Mas pode ser um tipo, pode ser um amigo, um trabalho, uma pessoa, né? E aí complica. Por quê? Essa é a parte melhor que tem. Porque da mesma forma que o nosso Criador permite os anjos da guarda, os bons espíritos, os protetores nos guiar, quando nós eleva a vibração e a frequência, também tem os nossos amiguinhos da sombra, da fase tenebrosa, os obsessores, ou os espíritos como nós, ruins, vendo nossos lados negativos e aflora isso. Porque não existe bem e mal. Existe escolha sendo feita. Aí esse é um assunto para outra hora. Então, tipo assim, tem uma tendência, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu não me dou um exemplo, um time meu, eu não me dou com ele. E nós temos karmas ou ligação de vidas passadas. Alguma coisa, algum afeto ele tem que ser trabalhado. Alguma coisa. Porém, eu não me dou com ele. E ele nunca brigou comigo, nunca, só não me dou, não gosto. Não tem uma coisa de mim que eu não me encaixo. Se eu estiver desequilibrado, energeticamente falando, se tiver um espírito ruim ali perto de mim, de inveja, de orgulho, pretensão, que existem vários, ele vai de alguma forma aguçar aquele meu incômodo com o meu ti. Se o meu ti estiver equilibrado, ele pode até notar, mas tá, sempre que eu cheguei ficou sem jeito, ficou meio, puxou o papo, não tá meio assim pra cá. Agora, se ele estiver desequilibrado, tem uma grande tendência de que o espírito me intuir na minha mente algo que eu não gosto dele, ou alguma briga que já ocorreu, ou ele, alguma coisa de provocar, falar, dar um sarcasmo, debochar, falar alguma coisa que só para dar um início. Aí depois que começa, vamos dizer assim, bater boca, pronto. Que é o papel dos covardes faz, se afasta um pouco, o espírito desse jeito é covarde, se afasta e aí começa a confusão. Aí muitas vezes, como é um bate-boca grande, e tem cantos que faz até ir morto, a coisa até pesada. E isso vale para tudo, até para doença, né? Às vezes você tem ali um pai, ou um irmão, ou uma tia, ou a mãe, ou um filho, às vezes muitas vezes está doente, e como nós seres humanos somos magnéticos, temos frequência, temos vibração, e isso emana, e a semelhantes atrai semelhantes, você atrai o que pensa, o que sente, o que nutre. De alguma forma ali você muitas vezes está com a doença física, de fato, a doença é física, mas vai atrair seres não muito bons ali, porque vai querer prejudicar mais. E aí a pessoa às vezes está tentando melhorar a pessoa, dá o conselho, fala, toma um remédio, faça isso, faça aquilo, e a pessoa fica ali com a doença, que já é um incômodo, que não é fácil, é uma sensação ruim e tal, mas ao mesmo tempo pode ter certos encostos ali, certos espíritos aumentando ali aquela tendência. E o que é que acontece? A pessoa vai perdendo a fé aos poucos, vai se entregando à doença, vai se definhando aos poucos, chega até casos piores de morte, mas nesse caso, em termos de mediano, pessoa que é mediana, geralmente fica ali. Aí do nada vem outra pessoa da família, ou até uma pessoa de fora, e fala a mesma coisa que aquela pessoa da família falou. Aí a pessoa começa a seguir, mas não é que fulano disse para eu fazer uma caminhada, eu vou fazer uma caminhada para ver. E é isso que entra na parte da família, porque muitas vezes um da família fala, mas é aquele velho ditado, e isso eu sinto na pele. Graças a Deus. Santo de casa não faz milagre, não faz mesmo não. Faz não, gente, faz não. Eu posso ter certeza, é raro, é raro. Quando a família tem uma visão de união, é beleza, mas quando não tem, o negócio é complicado. Mas enfim, então, tudo isso que eu falei, mesmo meio misturado aqui, mas quem tem paciência de ouvir vai saber discernir, né, direitinho. É isso, gente, família não é fácil não. Porque a gente tem que ver o nosso temperamento, nossa personalidade, nossas formas de crer na vida, na fé, na religião, na espiritualidade. E isso mistura tudo isso e torna isso um caldeirão, uma sopa, que se você não souber mexer, põe em perder a comida. Tem até uma música antiga que fala, panela muito mexida, bota perder a comida. E é verdade. Porque, tipo assim, você tem que entender que você tem que tentar se melhorar primeiramente, para depois ajudar o outro. Se o outro vai querer se melhorar ou não, o problema é do outro. E por aí vai. E isso eu queria finalizar, me veio um toque na cabeça, e porque eu lembrei também de uma conversa de uma pessoa muito tempo atrás, e eu sei que é capaz a pessoa ver esse vídeo, provavelmente, que essa pessoa era considerada a ovelha negra da família. E olha, cara para bater, 2015 para 2016, eu fui considerado a ovelha negra da família. Mas existe a questão, por que falar isso e por que esse ditado?
Claro, normalmente, né, na maioria das vezes, são pessoas horríveis, de má índole, ruim, e a pessoa fala, isso é ovelha negra da família, isso não, né? Só que de 2010 para frente, eu venho notando que é feliz daquele que tem o título Ovelha Negra da Família. Então, agora o povo vai me julgar. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, você não fazer o que os outros impõem a você, o que quer, você se torna ovelha negra. Então, algum parente meu do Boqueirão, com todo respeito, que a religião evangélica é maravilhosa, a religião evangélica é um dos caminhos de Deus, existem vários, mas é um dos caminhos que leva até Deus, é uma bengala. Qualquer religião é uma bengala, mas quem vai caminhar é seus pés. Então o que salva é que você nutre no coração, não é o tempo de parede ou um suposto livro doutorado mais de 1000 vezes. Enfim, com todo respeito, mas é um caminho maravilhoso, não importa a vertente. Falava, fulano não repreende de mano, esse aí tá pedindo. Eu frequento, ainda então eu tô salvo, esse aí não tá não, esse é a ovelha negra da família, sei lá o quê. E aquilo, claro, na época eu não tinha tanta compreensão, eu achava ruim, né? Eu respondia assim, certas coisas. Falava lá, saía um padrãozinho pequeno. Mas tipo, hoje eu entendo, mas à vista dos povos mais antigos, eu era realmente a ovelha negra da família. Porque eu não fazia o que os outros pediam. E não era por orgulho ou por maldade, não é porque eu não me sentia à vontade. E o meu termo era mais, no meu caso, foi mais em termos de fé, de religião. Outras pessoas podem ser várias coisas. Ah, o meu filho, rapaz, eu tenho aqui o trabalho para ele fazer, mas ele não quer fazer isso. A gente trabalha aqui na agricultura, eu doido que o meu filho trabalhasse, mas ele não quer, ele desfaz, ele prefere fazer outra coisa. Isso é ovelha negra. Ou seja, então muitas das vezes a pessoa recebe o título e não é porque a pessoa é ruim ou porque é ignorante, é porque às vezes não está indo com a indenização vamos dizer assim, dos pais ou dos familiares que geralmente seguem aquele padrão ali, né? Então é isso. Então a ovelha negra seria, eu poderia transformar assim, é o espinho da família. Porém, a pessoa se esquece que é o espinho que protege a flor. E nunca reclame, né, de uma pessoa que às vezes é muito diferente, a família, ou sei lá. Claro, que depende da personalidade, da conduta e do caráter da pessoa. Mas eu estou falando assim em termos básicos, que muitas das vezes é o espinho que protege a flor. Então, aquela árvore, porque onde está, isso também está no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, que a árvore má corta, que não dá fruto, corta, e a que dá bom fruto, deixa. Tem essa metáfora de Jesus. Porém, existem várias interpretações e eu interpreto do meu jeito. Que muitas das vezes, a árvore frondosa, né, cheia de fruto, muitas das vezes o fruto é amargo. Ela é cheia de é frondosa. Mas aquelas folhas bonitas, grandiosas, muitas das vezes é a aparência, é a pretensão, é a conveniência, uma pessoa falsa. E muitas das vezes aquela árvore ali, aquela pequenininha, maguinha, meio distorcida, torta, sabe? Não tem muitas folhas, meia bugada, toda. Mas põe ali um frutinho pequeno ali, outro ali. Mas aquele pequeno fruto, mesmo sendo humilde, pequeno, às vezes é adocicado, é doce. E mata a fome de quem passa ou mata a sede. Então existem várias interpretações e vários modos para esse tipo que as pessoas falam, né? Esse velho ditado aí, ovelha negra da família, né? Agora, é claro, existem variações, né? Que aí já entra outro contexto. Mas enfim, a gente já está passou mais de 23 minutos, para eu não alongar muito. Eu finalizo dizendo que família nada mais é que uma oportunidade de consultar os laços do passado. Tudo acontece por uma razão. Nada é por acaso. Se você tem um pai ou uma mãe talvez, é porque é assim que tem que ser. É óbvio que nossas personalidades, nossa educação, nossa conduta tem que ser melhorada aqui. Mas não é por acaso. E com todo respeito à espiritualidade, com todo respeito às pessoas que creem na religião, em Deus, enfim, com todo respeito que eu vou falar agora, Deus não é burro para colocar pessoas no seu destino à toa. Alguma coisa tem para ali, para aprender. Ou para te melhorar, ou para te empurrar para frente, ou para te derrubar, ou para te mostrar. Mas
família, ou qualquer pessoa que tem na sua vida, algum propósito tem. E muitas das vezes, aquele que vem te ensinar, seja homem ou mulher, se caso ou não, catuca seu ego. E você não vai se dar muito bem não. Mas não vai gostar muito. Porque essa pessoa não vai falar o que nós queremos, vai falar o que nós precisamos. Com dor ou não, mas o que precisa. Eu termino dizendo, família é uma escola. Horas você aprende e horas você ensina. Bom, esse foi o primeiro vídeo da família. Lá pra frente, quem sabe eu faço outro vídeo falando sobre familiares, né? Que vai ser bacana. Futuramente eu quero fazer um vídeo sobre visitas e espíritos familiares, que isso vai ser bacana. Enfim, foi salve a fraternidade, um abraço a todos, e não se esqueça, somos uma grande família universal. Na luz ou nas trevas, ou no equilíbrio. Sejam humanos ou não, somos todos família. Deus abençoe a todos.